Tudo bem com vocês, meus queridos? Espero que sim. Espero que se cuidando, respeitando a quarentena, protegendo que é importante pra gente, né? Bom, vamos fazer uma retrospectiva sobre o Renascimento. Renascimento provavelmente, em toda a história da arte, foi o momento que gerou mais mudanças no pensamento, mais profundidade e mais ramificações disso, né? Em todos os campos da arte. E claro, né? Isso tem uma relação com tudo que estava acontecendo na Europa naquela época. Ou seja, também foi um período de grandes transformações para a humanidade naquela época, em todos os campos. Como isso acontece? Bom, acontece porque essa mudança da Idade Média para a Idade Moderna, né? E consequentemente da arte totalmente focada na religião que era feita na Idade Média por conta da hegemonia da Igreja Católica, né? O domínio que a Igreja Católica tinha. E como isso foi quebrado por uma série de fatores, isso resulta no que a gente vai chamar de renascimento. Primeiramente, uma situação extremamente importante, que foi a tomada de Constantinopla. Por quê? Porque isso mudou a dinâmica com que a Europa comercializava com o Oriente Médio, com a Índia, com a Ásia. Porque eles faziam isso através do caminho aonde fica Constantinopla, Istambul, Turquia hoje em dia. Então, novas formas de comércio tinham que ser feitas. Como é que a gente ia fazer isso agora? Isso passou a ser feito principalmente através das grandes navegações. Isso representava uma mudança que vocês não têm noção na história da humanidade. Por quê? Porque as informações do que se acontecia em todos os cantos do mundo começaram a se aproximar. Era uma era de informações. Era uma era onde o misticismo divinizado da Igreja Católica dava agora espaço para um pensamento mais racional, mais esclarecido, mais iluminado, como eles diriam, o iluminismo, que é um outro termo para o renascimento, o renascentismo. Outros fatores, acho, tiveram uma relação muito profunda com isso. Como o fato, por exemplo, de que na igreja, ou melhor, na Europa medieval, a dinâmica toda figurava entre os feudos, que eram grandes fazendas, né, basicamente, onde o centro do feudo, ou o local mais importante do feudo, era o castelo, né, por assim dizer, do senhor feudal, né, era a casa do senhor feudal, e em torno disso se cresciam pequenos centros onde se desenvolvia a agricultura, a pecuária, e tudo isso trabalhava para manter o feudo. Ou seja, o senhor feudal dava, ele emprestava, por assim dizer, as terras para que aqueles camponeses cultivassem e parte daquela produção voltava para ele, sem ele fazer nada. Maravilha, né?
Acontece que começou-se a se gerar um excedente. Eu vou lá e produzo cenoura. Se eu produzo 100 quilos de cenoura, 50 ficava, 50 quilos ficava para o senhor feudal, 50 para mim. E se eu apertasse aqui e começasse a produzir 120 quilos, 70 ia ficar para mim. O que eu faço com esses 20 a mais? Opa, peraí, fulano de tal tá fazendo a mesma coisa com trigo. Eu posso trocar. Posso trocar em outras coisas. Olha como é que a noção de comércio da gente vai surgindo, vai se desenvolvendo. E aí esses centros vão aumentando e vão gerando os burgos. E daí surge uma nova classe, a burguesia, que tinha esse poder de produção. Com esse poder de produção, uma capacidade de investir em novos mercados, em novas possibilidades. Concomitantemente, junto com isso acontecendo, a reforma protestante estava ocorrendo. Pessoas que pensavam de uma forma diferente da Igreja Católica, tinham um pensamento religioso também muito forte, mas pensavam assim: a gente não precisa ser pobre para Deus gostar da gente. Olha que legal, Deus privilegia aqueles que querem enriquecer, aqueles que querem progredir, e recompensa eles com riquezas. Olha, olha, olha a maldade do pensamento, mas ao mesmo tempo um pensamento libertador, né, da Igreja Católica, e que vai encontrar essa força junto à burguesia, que também quer se libertar da nobreza, né? Que quer ser livre e ter a liberdade de trabalhar por ela mesma, de ser fortalecida por ela mesma. E quem também está descontente com isso tudo? Os artistas. A gente está descontente, sabe por quê? Porque a Igreja Católica dizia: vocês só podem pensar assim, vocês só podem produzir arte dessa forma. Arte só é válida dentro do que a gente quer. E aí surgiram os mecenas. O que eram os mecenas? O mecenato, né? Era uma espécie de movimento que estava acontecendo na época, onde os burgueses começaram a patrocinar, por assim dizer, os artistas. Opa, esse cara aqui pinta muito bem, faz escultura muito bem, eu quero que ele trabalhe para a nossa causa. Já que agora eles estavam assim, ó, com os protestantes. E, consequentemente, com pessoas que queriam novos campos. E quando a gente fala de novos campos, a gente fala de novos locais para se ter o comércio e também novas possibilidades de fiéis. E aí, meus amigos, a gente tem a África, a gente tem o Oriente Médio, a gente tem a Ásia, a gente tem campos fecundos para as duas coisas. Para o comércio, que faça com que os burgueses possam prosperar, e a gente tem fiéis em outras áreas da Europa, do Oriente Médio, da Ásia e assim por diante. Claro que a Igreja Católica também fez seus progressos nessa época.
A Igreja Católica também aproveitou-se das grandes navegações para expandir, né, a, a fé, né, da Igreja Católica, tanto para o Ocidente quanto para o Oriente. Né? A gente viu isso na história das Três Américas, assim como aconteceu também em Nagasaki, Hiroshima, Okinawa, Kyushu e em outros locais lá no Japão, que teve uma influência muito grande dos portugueses, dos espanhóis e da fé católica. Mas não é o foco. O foco aqui é a arte, né? Onde a arte estava nesse momento? A arte começou a produzir gradativamente uma arte mais voltada para o homem. O que a gente tinha do teocentrismo na Idade Média, a gente passou a ter como contraponto o antropocentrismo no Renascimento. O que é o antropocentrismo? O homem no centro das cernes, das preocupações, das questões. Então você tem, por exemplo, figuras humanas não mais divinizadas como eram na Idade Média, mas você tem figuras muito mais humanizadas, com detalhes mais humanizados, com sombra, luz, textura, escorço, né? Escorço, esse termo define um aspecto do Renascimento que buscava tornar os detalhes mais próximos do real. Quando os meus alunos viram, falam assim: professor, eu não sei desenhar. Esse é o parâmetro do não sei desenhar. É o Renascimento. Essa foi a força que o Renascimento teve e tem até os dias de hoje. Porque toda vez que alguém se sente mal por não saber desenhar, está tomando como parâmetro o Renascimento.